Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos à Senda do Adepto. Meu nome é Carla Dias e eu queria compartilhar com vocês uma prática espiritual muito poderosa, da qual eu tive consciência a partir dos ensinamentos de Eckhart Tolle, no livro O Poder do Agora, não sei nem se falo certo o nome dele, e que recentemente eu tive contato novamente por um vídeo aqui no YouTube, então eu resolvi trazer como tema do nosso primeiro vídeo aqui no canal. E desde que eu coloquei em prática, eu percebi resultados positivos na minha evolução espiritual, na minha presença, na minha consciência e até mesmo no meu poder de manifestação. Fazendo os meus estudos, e as minhas meditações, eu me deparei com esse vídeo do Tolle e ele respondeu uma pergunta muito simples. A pessoa perguntava assim: na correria do dia a dia, se eu precisasse escolher uma única prática espiritual, aquela pessoa que acorda às 8, vai dormir às 6 horas da tarde, o que ela pode fazer? Qual que seria a prática mais eficaz? E tem muitas práticas, Tem mantras, tem Ho'oponopono, tem várias técnicas que são ótimas, que eu mesma uso e pretendo falar aqui no canal. Eu mesma tenho dificuldade para praticar tudo, muitas vezes não tenho tempo, A mente às vezes também está muito turbulenta. E aí a pergunta era: o que eu faço? E aí, é uma resposta tão simples, mas é muito transformadora. E ele falou assim: observe a sua respiração. E parece muito simples, Mas ele explica que se você se dedicar a alguns momentos livres, ou todos os seus momentos livres, a fazer uma observação à sua respiração, você traz o fluxo de presença para a sua vida, e essa presença é com um P maiúsculo. É uma presença interna e externa. Quando você presta atenção na sua respiração, quando você coloca a sua mente na respiração, a sua mente sai da tagarelice, daquele blá, às vezes daqueles pensamentos negativos. Então ele vai explicando isso. No vídeo ele explica isso também no livro, No Poder do Agora. Várias vezes no meu dia a dia, desde que eu buscado essa jornada, eu percebo que a minha mente não para de falar, ela é super tagarela, e que isso também atrapalha o nosso poder de manifestação. E aí volto a pensar na respiração. O que acontece é que toda vez que você respira e você presta atenção, você se acalma, você controla medo, ansiedade, pensamento negativo e se ancora no presente. Ele explicando, um pouco mais sobre isso, o que é esse estar presente, ele diz o seguinte, que, por exemplo, agora que você está aí me ouvindo, você está prestando atenção no que eu estou dizendo, mas você também pode prestar um pouquinho de atenção na sua respiração, nesse ar entrando e saindo. E isso é agradável, isso traz você presente para o momento, Você entra, você sente o ar entrando, sente o ar saindo, e é sutil, você percebe esse estar vivo. Então, traduzindo exatamente, ele fala assim: você sente a vitalidade do corpo a partir de dentro. Então, o que é isso? É a presença animadora no corpo, é o princípio organizador. De uma maneira milagrosa, mantém o corpo vivo a cada momento, coordenando inúmeras funções altamente complicadas no corpo. Todos os órgãos, os laboratórios químicos, a complexidade inacreditável. Há uma inteligência por detrás disso que organiza temporariamente as moléculas e os átomos dessa maneira. E não é você que está fazendo isso, está acontecendo, e aí ele continua. Então, se você se conecta com essa inteligência, ela se torna consciente e você sente, então, você não está apenas consciente da sua respiração, mas você está consciente do seu corpo interior. E não é realmente o corpo, é algo que está além do corpo, é um portal para algo mais profundo. Mas vamos chamá-lo de corpo interior, é invisível. Ele vai continuar a explicação dele e ele diz assim: e assim a consciência da respiração, se ela puder te levar
para dentro e ser combinada com a consciência do corpo interior, essa é uma meditação linda e muito poderosa que pode te tirar de qualquer situação de turbulência. Mesmo se várias vezes você se perder na mente novamente, você traz de volta para a respiração e para o seu corpo. Ele explica que ao ouvir as palavras e estar consciente do corpo interior, a partir da sua respiração, não é algo só que você experiencia na sua mente, mas você experiencia no seu corpo. E aí, numa parte dessa explicação, ele fala sobre Ralph Waldo Emerson, e ele diz o seguinte, que foi Ralph Waldo Emerson, o americano, eu diria professor espiritual do século XIX, e ele disse: vivemos no colo de uma imensa inteligência. Então, quando você respira e você traz essa atenção, você percebe a presença ao redor. Grande professor, a propósito, se você quiser, recomendo Emerson. Ele diz, né? Vivemos no colo de uma imensa inteligência, somos cercados por essa intensa, essa vasta inteligência. E se você sabe disso, há uma diferença entre simplesmente não saber disso e viver completamente inconsciente como uma pequena entidade, ou se perceber erroneamente como uma entidade isolada. Aqui estou eu e lá está o resto do universo. Não, você não termina aqui, você se estende para a vastidão do universo, nessa dimensão do espaço. Então, nesse ponto da conversa, né, ele amplia essa prática espiritual tão simples, que seria respirar, porque o respirar vai te trazer a consciência de estar aqui no momento presente, mas vai além disso, o respirar vai te mostrar que você está aqui no momento presente, que você não é só você, que você é uma extensão de tudo que está ao redor. Só que aí nesse ponto da palestra ele fala que vai ficando muito místico e fica difícil para algumas pessoas entenderem, muito complexo. Então ele diz que ele vai parar o pensamento por aí, mas que é importante entender que esse processo é estar acima do pensamento, que o simples não estar dentro da turbulência do dia a dia pode ser adquirido, por exemplo, pode ser conseguido, por exemplo, a partir de substâncias como álcool ou algum tipo de entorpecente, mas isso não é a mesma coisa do que você estar acima do pensamento, né? Você conseguir realmente calar a sua mente a partir de um processo de consciência, de um processo de presença. E esse processo de consciência, de presente, de estar aqui agora, neste momento, é a partir da respiração. Então, por isso, gente, eu queria compartilhar esse ensinamento. Ele é extremamente simples, ele parece até bobo, mas ele faz muita diferença, principalmente na nossa correria, no nosso dia a dia, né? Como eu falei no início do vídeo, ele é o autor de O Poder do Agora. E eu tenho praticado ultimamente com uma certa constância esse respirar, e tem feito muita diferença na minha ansiedade, no dia, e principalmente no poder de manifestação. Eu tenho conseguido manifestar coisas que eu quero de forma muito mais tranquila, a partir dessa consciência do que era antes, porque eu deixava a mente ficar tagarelando e turbulenta. Então eu te convido a respirar, a experienciar e seguir essa senda aqui com a gente nesse canal. E se você puder, se inscreve, compartilha o vídeo e me conta se você tem praticado alguma coisa espiritualmente, o que você tem praticado, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, aliás, a gente se ouve no próximo vídeo. Até mais!